2 Coríntios 8, verso 1. Vou pedir a gentileza de algum dos diáconos, por favor, me trazer um pouco de água. Mas depois da leitura, podemos fazer a leitura e em seguida o diácono terá liberdade para vir ao púlpito. 2 Coríntios 8, 1. Podemos ler juntos numa só voz, toda a igreja, mesmo assentados. Já estava a gente levantando, né? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Eu acho que eu já li esse nome neste culto, hein? Diz o texto: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Como todos sabem, já foi enfatizado no culto da manhã. Na próxima quinta-feira, dia 28, se completarão 3 anos desde que a comissão especial do presbitério de Pinheiros esteve aqui, nesse templo, elegendo oficiais para a nossa igreja e assim viabilizando a organização eclesiástica da antiga congregação presbiteriana do Alto da Lapa, quando ela se tornou Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa. A ocasião festiva. Naquela tarde nós cantamos tributo a Yahvé, foi muito animado. Me lembro que nessa hora o pastor Hernandes Dias Lopes, que estava conosco, até tirou uma foto da igreja, se empolgou aqui com o povo cantando tributo a Yahvé. Deus abençoe Paulo. E eu lembro bem desse dia, do dia 28 de abril de 2019, mas eu me lembro também quando eu cheguei aqui, em 2014, para começar os trabalhos na antiga congregação do Alto da Lapa. Não eram mais do que 15 pessoas, eram menos do que 15 pessoas que aqui se reuniam. Que aqui estavam, depois de muitas lutas, dificuldades, permaneceram bem menos de 15 pessoas. E era bem diferente do que é hoje, em termos de estrutura física, em termos de estrutura organizacional. Se eu fosse me dedicar a listar todos os avanços que nós tivemos no decorrer desses anos, em termos de estrutura, crescimento numérico, arrecadação, foram incontáveis as graças. Aliás, esse mês de abril nós começamos cantando o hino do nosso inário que fala sobre contar as bênçãos. No primeiro domingo de abril, no contexto já do mês de aniversário da igreja, nós contamos quantas bênçãos, são muitas, né? Se nós pararmos para pensar, de fato, Deus concedeu muitas graças à Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa ao longo dos 7 anos, quase 8 anos, que eu tenho tido o privilégio de servir como pastor nesta igreja. Acho que já deu 8 anos, hein? Depois eu vou fazer as contas. Definitivamente, se nós compararmos com a igreja em que nós iniciamos os trabalhos em 2014, janeiro de 2014, definitivamente nós podemos dizer que é uma outra igreja. O versículo bíblico aqui, lido nessa noite, de 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 1, ele traz uma narrativa semelhante àquela que eu acabei de contar para vocês. Fala de uma igreja a qual Deus concedeu o quê? Graça. Deus, segundo o texto, concedeu graça às igrejas da Macedônia. Vos fazemos conhecer a graça de Deus conhecida às igrejas da Macedônia. Fala de uma igreja que Deus concedeu graças. Na verdade, é mais de uma igreja. Como nós lemos aqui, são igrejas de uma determinada região que receberam a graça de Deus. No culto dessa noite, nós já tivemos a oportunidade de ler sobre os planos que Deus tinha para a Macedônia, para esse ponto geográfico. E como ele proveu meios para que o apóstolo Paulo pudesse levar o evangelho àquela região. Lucas diz que eles obedeceram prontamente, imediatamente, quando eles ouviram o Espírito Santo dizendo para eles, passa a Macedônia, o que eles fizeram? Levantaram e passaram. E ali então foi fundada
uma igreja, levaram o evangelho àquela região. Uma igreja que agora o apóstolo Paulo vem nos dizer que era uma igreja abençoada. Uma igreja que Deus planejou e fundou através do trabalho apostólico de Paulo, e depois de formada, através desse versículo 1 aqui do capítulo 8 de 2 Coríntios, nós somos informados que lhe foi concedida graça. Que igreja bem-aventurada! Provavelmente era igual à igreja presbiteriana de Pinheiro, só para citar. Igreja gigante, próspera, com uma estrutura, com recursos abundantes. Bom, não é bem isso que o texto diz não, meus irmãos. Se vocês olharem para os versos seguintes aí, verso 2, 3, 4, vocês vão perceber que não obstante ter sido planejada e fundada pela vontade de Deus, a graça a ela concedida não tinha a ver com prosperidade. Pelo contrário, aquela igreja vivia muita prova de tribulação. Eita! Uma igreja que Deus concedeu graça a ela e passa por tribulação. Às vezes nós somos condicionados a pensar que a igreja abençoada é aquela que cresce impressionantemente, que tem uma estrutura cada vez mais imponente, mas não é necessariamente assim. A graça concedida à igreja da Macedônia não era avaliada na perspectiva humana, mas sim na perspectiva divina. Era uma igreja que passava por muita prova de tribulação, mas ainda assim, diz o versículo de número 2, que ela era abundantemente alegre, e não obstante ser pobre, ela era profundamente generosa. Queridos, o que sustentou a igreja da Macedônia foi a fidelidade dos seus crentes. Os irmãos que dela faziam parte não brincavam de ser crentes. Não brincavam de ser igreja, não brincavam de servir a Jesus. Eles aprenderam que importa que ele cresça e que nós diminuamos. Eles aprenderam a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumindo forma de servo, se esvaziou. E como voluntários especiais, eles doaram até o que eles não tinham em favor dos santos, em favor da causa da igreja, em favor do reino de Deus. É o que diz aí o verso 3 e 4. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, da assistência à obra de Deus. Esses são os crentes macedônios, crentes que viviam muita prova de tribulação, verso 2, mas que nessa tribulação manifestaram abundância de alegria, da profunda pobreza superabundou em grande riqueza de generosidade. Doaram o que tinham e até além das suas posses. Não é o que sobrou não, é restinho não. Eram voluntários, pedindo, veja, na sua falta eles pediram, com muitos rogos, pediram, deixa a gente participar da assistência da igreja, da assistência aos santos, da assistência ao corpo de Cristo. Eu não, sinceramente, meus irmãos, sinceramente, olhar para esse texto aqui, pensar nesses crentes da Macedônia, pelos que eles passaram, a maneira como eles se portam, me faz ficar com vergonha. Me faz ficar com vergonha. Sobre a atitude deles que eu desejo que nós pensemos nessa noite festiva para a igreja do Alto da Lapa. Porque segundo a Bíblia, nós lemos aí no verso 1 que Deus lhes concedeu uma graça. E hoje é aniversário da IPAL. Dia de receber graças, de receber presentes, e o desejo do meu coração é que nós recebamos o mesmo presente de Deus, ou o mesmo presente que Deus deu para as igrejas da Macedônia. E eu não estou falando de um templo novo, porque aparentemente eles não tinham, não eram prósperos. E eu não estou falando de uma estrutura melhor,
Eu não estou falando de uma oferta financeira que resolva todos os nossos desafios futuros. Não. Precisamos, em primeiro lugar, receber a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. E o tema da nossa reflexão é exatamente esse, a graça concedida às igrejas da Macedônia. Não, a graça concedida ao povo do alto. Nessa parte introdutória, nós passamos pelos 4 primeiros versículos aqui do capítulo 8, que nos permitiram fazer todas as considerações que fizemos até aqui, e chegamos então ao clímax sobre a graça concedida ao povo do alto. Que graça é essa que nos foi concedida? Eu diria que talvez ainda não foi. Talvez essa graça ainda não foi, mas será, em nome de Jesus. O versículo 5 resume muito bem o que é essa graça que o povo do alto precisa. Esse presente de aniversário vindo de Deus para nós e Paulo. E ela se resume em 2 atitudes que os crentes da Macedônia tiveram. 2 atitudes que os crentes da Macedônia receberam a graça de realizarem pela vontade de Deus. Quais são elas? Em primeiro lugar, deram-se a si mesmo ao Senhor. Querido povo do alto, nós verdadeiramente nos entregamos completamente a Deus, ou as nossas vontades e sentimentos, ou as nossas próprias vontades e sentimentos estão em primeiro lugar? Será que não existe hoje aqui nessa casa de oração pessoas que nunca se entregaram completamente a Deus? Você que me ouve, aí onde você está, você que assiste este culto nessa noite, você pode me responder com toda a sinceridade do seu coração que você é inteiramente de Jesus? Você pode me responder com toda a sinceridade do seu coração que você não tem vida própria, pois você já consagrou sua vida totalmente a Ele? Como os crentes das igrejas da Macedônia? Queridos, nos tempos que os macedônios fizeram isso, o sacrifício não era figurado, não. Era literal. Significava prisão. O Império Romano já perseguia os crentes. Significava açoites, desprezo, aflições de todo tipo e morte. Hoje a gente pode dizer que nos entregamos, né? Hoje nós podemos dizer que nos entregamos a Jesus e viver a nossa própria vida. Não é isso? Ninguém tem nada com isso, nem mesmo Jesus. Diante dessa realidade, você teria coragem de me dizer que sua consagração a Cristo foi tão sincera como essa dos macedônios? Ou, simplesmente, você, num domingo do passado, veio aqui à frente, professou a sua fé, ou assumiu um compromisso público diante da igreja, foi batizado, porque outros também fizeram, ou porque não tinha nada melhor para fazer naquele dia. Queridos, olhar para o verso 3, nós encontramos com muita clareza um aspecto relacionado aos crentes das igrejas da Macedônia. Eles foram voluntários. A consagração deles não foi resultado de uma coerção. Ninguém obrigou eles a darem-se a si mesmo ao Senhor. Ninguém os obrigou, não foi uma influência externa, não foi o medo da condenação do inferno. Não, diz o texto no verso 3 que eles se mostraram voluntários diante de Deus. Assim como o Mestre, o nosso Senhor, que como eu citei há pouco, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumiu a forma de servo, foi reconhecido em figura humana, se entregou por nós. Deixando a posição de glória, Jesus se doou pela sua igreja. Mas as igrejas da Macedônia, as igrejas da Macedônia, se doaram também por Jesus. É recíproco. Mas a minha pergunta é, e a igreja do Alto da Lapa? Jesus se doou para essa igreja. E essa igreja tem se doado por Jesus?
Será que alguém que descrevesse a igreja do Alto da Lapa poderia dizer, olha, quero que vocês fiquem sabendo da graça de Deus concedida à igreja presbiteriana do Alto da Lapa, porque eles primeiramente se deram ao Senhor. Nenhuma oferta, queridos, que nós façamos ao Senhor será aceita se for menos que as nossas próprias vidas por completo. Você não pode se dar parcialmente ao Senhor. Quer dizer, eu sou teu no domingo e do meu patrão no resto da semana. Eu sou teu no domingo e dos meus planos e sonhos no resto da semana. Eu sou teu no domingo e da minha esposa no resto da semana. Eu sou teu no domingo e da minha família, do meu time, do meu emprego no restante da semana. Queridos, Cristo não aceita isso. É tudo ou nada. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Uma coisa te falta, como aconteceu com o jovem rico? Uma coisa te falta, como aconteceu com o jovem rico? Se uma coisa te falta, então te falta tudo. Porque Cristo não aceita menos que tudo, absolutamente tudo. A entrega deve ser sem reservas e sem limites. Se nós queremos seguir ao Senhor, precisamos tomar consciência de que nada temos de nós mesmos. É tudo dele para ele. Não existe meio cristão. Você é cristão? Mais ou menos. Não. Ou você é cristão, ou você não é. Você é filho de Deus? Mais ou menos. Então você é filho do diabo. Não existe meio membro da IPAL. Você é membro da IPAL? Mais ou menos. Ou você é membro da igreja ou não é. Não existe meio pastor. Ou eu sou pastor ou eu não sou. Já pensou? Meus irmãos, estou com o João aqui, ele é meio pastor e ele vai trazer uma palavra para vocês. Ele é meio pastor. Não chega a ser pastor. Não existe meio filho de Deus, ou eu sou filho de Deus, ou eu sou filho do mundo. Se é tudo, é tudo. Sua alma, os seus corpos, que não devem mais ser contaminados pelo pecado, pois se tornaram templos do Espírito Santo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, que vocês não são de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Vocês não são de vós mesmos, vocês têm dono. Os nossos pensamentos não mais nos pertencem. Devemos levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10:5. Isso significa que não somos mais livres pensadores, mas entregamos todas as nossas faculdades intelectuais para aprender os ensinamentos e as verdades de Cristo. As nossas línguas não pertencem mais a nós mesmos. Você não pode, não deve falar o que você quer, mas tudo que for bom, agradável, de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento e também as suas palavras. Queridos, nossas mãos são para trabalhar para Ele. Nossos pés são para andar e correr por Ele. Nossos talentos, nosso tempo, nossas propriedades, nossa influência, nossas relações, nossas oportunidades, ou estão glorificando a Deus, ou estamos falhando na nossa consagração a Cristo. E não somos como crentes das igrejas da Macedônia. E não recebemos a graça concedida às igrejas da Macedônia. Querido povo do alto, essa é a graça concedida a nós. Uma entrega completa e incondicional ao Senhor, à sua verdade, à sua lei, ao seu evangelho, de maneira completa, como se fôssemos uma pedra que está sendo talhada pela vontade de Deus, como um vaso que Ele está moldando ao seu prazer, segundo a sua vontade. Quanto mais nos esvaziarmos, como nosso mestre fez, mais seremos completos de dignidade diante dos homens. Nos asseguremos, queridos, que estamos nos consagrando a Deus do mesmo modo que, primeiramente, deram-se a si mesmos ao Senhor. Ao Senhor e não
as igrejas. Eu estou falando sobre você se consagrar completamente a Jesus, não a Igreja Presbiteriana do Brasil. E nem a Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, porque quem morreu por você na cruz não foi a IPB, e nem a IPAU. Foi o Senhor. É interessante que o apóstolo ordene dessa maneira, né? Ele diz aqui, olha, eles deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor. Porque Deus vai abominar qualquer ato nosso, queridos, se primeiramente não estivermos consagrados a Ele. Deus não vai agradar do nosso culto, da nossa participação na mesa do Senhor, ou de nada que nós fizermos, tudo vai ser para Ele uma afronta, uma zombaria, se não for precedido pela nossa atitude de nos entregar completamente ao senhorio de Cristo. A essa altura eu faço a importante pergunta: o que na sua vida, meu irmão, você ainda não entregou ao Senhor e você ainda é dono, você não entrega, você não larga o osso? Já passou da hora. A maior graça que pode nos ser concedida no aniversário da IPAU é que todo o povo do alto se consagre inteiramente ao seu Senhor. Mas existe uma outra atitude aqui dos irmãos das igrejas da Macedônia, porque eles deram-se primeiro ao Senhor, mas eles deram-se a si mesmo a quem? Diz o texto. Depois a nós, pela vontade de Deus. Eles deram-se à própria igreja, aos irmãos, primeiro ao Senhor e depois aos irmãos. Querido povo do alto, depois que um verdadeiro cristão se entregou ao Senhor, o ato imediato a seguir, dentro de uma ordem lógica, é o quê? É o crente recém-nascido buscar de imediata comunhão com os outros, que amam o mesmo Senhor, que foram salvos pelo mesmo Senhor, pela mesma graça. E a forma correta de fazer isso é entregar-se a si mesmo, é se doar aos irmãos. E eu não estou falando sobre emprestar o seu nome para alguém, ou trazer o seu dinheiro ao gasofilácio. Não. E nem estou falando sobre sua mera presença nos trabalhos da igreja, sua simpatia. Não. Todas essas coisas são apenas parte da entrega. Mas você pode fazer todas essas coisas sem entregar-se a si mesmo, sem se doar, mantendo firme com você aquilo que lhe é precioso, ou seja, a própria vida. Não vou me doar a ninguém. Mas aqueles crentes da Macedônia, das igrejas da Macedônia, pela vontade de Deus, eles deram-se a si mesmos, aos seus próprios irmãos. O que está envolvido nessa entrega de nós mesmos à igreja? Meus irmãos, está envolvido, em primeiro lugar, o dever da nossa consciência, do nosso caráter. Se você faz uma profissão de fé e vive do jeito que você quer, você vai ter que responder por isso no último grande dia. E existem votos, juramentos feitos diante da igreja que precisam ser cumpridos. Quando você se doa, você abre mão de sua vida própria, porque você assume um compromisso de viver de maneira adequada diante dos seus irmãos. Hoje nós vamos receber alguns membros na nossa igreja. Ninguém por profissão de fé, mas assumirão aqui um compromisso público com a Igreja do Alto da Lapa. E a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu artigo 14, fala sobre os deveres que o membro da comunidade tem, e diz que o primeiro deles é viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada. Então não é de acordo com o que você quer. E isso é dar-se, dar a sua vida, em prol do Evangelho, em prol da glória de Deus. O segundo é honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. O terceiro é sustentar a igreja e as suas instituições, moral e financeiramente. O quarto é obedecer às autoridades da igreja, enquanto estas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. E o quinto é participar dos trabalhos e reuniões da sua igreja, inclusive
as assembleias que nós fazemos para discutir as questões importantes. Esses são os deveres de membro. Isto é o compromisso que alguns dos irmãos vão assumir aqui hoje. Nesses deveres está incluso o que teologicamente chamamos de assistência aos meios de graça, participar dos meios de graça, o culto solene, a oração, a comunhão. Mas eu não me refiro somente à assistência do culto dominical. Qualquer hipócrita vem aqui na igreja no domingo, mas até onde sei, nem todos, por exemplo, vêm nos trabalhos durante a semana. Se fizermos uma reunião de oração, Vera, pouquíssimas pessoas aparecem. Um estudo bíblico, pouquíssimas pessoas aparecem. Reuniões e serviços que acontecem no dia da semana são uma poderosa prova de falta de comprometimento, falta de compromisso dos crentes, que não entregaram-se a si mesmos. Queridos, eu sei que muitos não podem, têm deveres domésticos, e eu não entendo que você deve sacrificar a sua família em prol da igreja, nem mesmo pela adoração pública, mas existem alguns que deveriam estar mais presentes nas atividades, e não estão, não deram-se a si mesmo. Por isso eu digo que nenhuma oferta aqui, nenhum outro presente seria mais valioso do que a graça que foi concedida para as igrejas da Macedônia, porque ali você tinha crentes comprometidos, e uma igreja não é forte se não tem crentes comprometidos. Todos os irmãos aqui deveriam ter um comprometimento, morando dentro de uma distância razoável, deveriam frequentar os cultos. Nós entendemos, existem circunstâncias, mas quando você se entrega, você abre mão das suas próprias vontades. Tenham cuidado de não se tornarem frouxos a esse respeito, cômodos, preguiçosos. À luz do que eu tenho aprendido na palavra de Deus, eu posso afirmar para vocês seguramente que os bem-aventurados são aqueles que podem participar dos 2 cultos de domingo, são muito mais edificados, muito mais fortalecidos espiritualmente. Quem diz isso é a palavra de Deus, porque a comunhão é um instrumento de Deus para nos fortalecer. Para mostrar um pouquinho de como os nossos documentos são falhos às vezes, falando da Constituição, eu menciono que deveria ser mais claro aqui na Constituição da Igreja, cujo eu li as alíneas 1 a 5 do artigo 14, que deveria estar ali que todos os membros da igreja, ou entre os deveres dos membros da igreja, inclui ajudar, consolar uns aos outros. É claro que essa questão está indiretamente abarcada nas outras alíneas que foram citadas aqui, mas deveria estar mais claro o dever de consolar os que choram, de ajudar os necessitados, porque vocês devem fazer o bem a todos, diz a Bíblia, e especialmente aos da família da fé. Está na Escritura. Todo membro da igreja deve procurar se entregar a ela, no sentido de fazer sua parte em toda a obra da igreja. Que vergonha é para aquele membro da igreja que não tem um trabalho a fazer, que não abraçou um chamado, que não tem participado diligentemente do trabalho cristão. Queridos, ninguém pode fazer tudo sozinho, mas cada um pode fazer um pouquinho, cada um pode tomar o seu lugar, cada um pode trazer a sua contribuição a essa obra. Não estou falando de dinheiro. É o seu serviço. É se entregar, é dar-se a si mesmo, a Cristo em primeiro lugar, e aos seus irmãos, e à sua igreja. Esse é o chamado. Todo aquele que não está servindo não se doou à igreja. Do mesmo modo como foi concedido às igrejas da Macedônia. E nesse caso, não está vivendo o privilégio de se parecer com Jesus, que deu-se a si mesmo por nós. Agora, eu sei que existem alguns que dizem assim, bem, mas eu espero ter me entregado ao Senhor, mas eu não pretendo entregar-me. Quer dizer, eu entreguei-me ao Senhor, sabe, pastor? Assim, eu aceitei Jesus, eu me entreguei ao Senhor.
Mas entregar-me a uma igreja, eu não pretendo me entregar a nenhuma igreja, por quê? Porque o quê? Por quê? O quê? A resposta pode ser, porque eu posso ser um cristão sem ela, né? Vocês estão convencidos disso? Você pode ser tão bom cristão assim, desobedecendo aos mandamentos do seu Senhor? Não deixai-vos de congregar, como é o costume de alguns? Você pode amar o noivo e desprezar a sua amada? Imagina só, pastor gostando do Senhor, mas não suporta a Fernanda. Jesus, eu te amo tanto, mas sua esposa não dá, né? Porque a igreja é a esposa do Senhor. Há a possibilidade de um bom relacionamento com alguém que chega para mim e fala assim, pastor, o senhor é gente boa, mas não dá para conviver com a Fernanda, não. Eita! Suponha que todos os demais crentes fizessem o mesmo. Suponha que todos os cristãos do mundo dissessem assim, olha, eu não me unirei à igreja. Então, não vai existir uma igreja visível. Não vai ter Santa Ceia. Não vai ter batismo e profissão de fé. Isso seria algo muito mal. Porque se um faz isso, o que é correto para um é correto para todos. Por que os demais não teriam que fazer o mesmo? E se os demais fizessem? E aí? Você crê que cometer um ato que tem tendência de destruir a igreja visível de Deus seria algo cristão? Algo agradável aos olhos do Senhor? Seria tão bom quanto um cristão que fizesse o melhor que pudesse para edificar a igreja? Meus irmãos, nem o desigrejado acredita nas suas próprias teorias. Eu digo para você, nem o desigrejado acredita nas suas próprias teorias. Ninguém crê em tal coisa. É somente desculpas enganosas para esconder algo a mais, algo que está ali que ele não quer entregar. A Vilma, esses dias, me falou, pastor, nós precisamos pôr uma caçamba aqui, pastor, chama a caçamba que eu vou orientar. Eu falei, não, Vilma, por quê? Porque tem algumas coisas que a gente chama de entulho, por isso que eu falei para ela, não, Vilma, não dá não, espera um pouquinho, deixa eu desocupar, tem algumas prioridades, depois nós vamos arrumar isso. Por quê? Porque não pode jogar tudo fora, tem coisas que o pastor sabe que não pode jogar fora. Mas, para a Vilma e para outros que veem a bagunça, é o quê? Entulho. Joga fora. Por quê? Porque está ali. Uma porta, pisos, tijolos, telhas, aqui no espaço da igreja. A gente chama de entulho. Não serve para nada enquanto não estiverem colocados na construção de uma casa. De igual maneira, os cristãos vagabundos não estão cumprindo o seu propósito, não serve para nada, se não estão inclusos numa casa. Estão vivendo contrariamente à vida que Cristo quer que vivam e devem ser culpados em grande medida pelo dano que causam à igreja do Senhor. Os crentes que não têm compromisso, que não se deram a si mesmos. Eu ouvi um jovem aqui nessa igreja, que não mais está aqui conosco, me dizer certa vez que ele estava saindo porque ele não queria compromisso. E a nossa igreja era pequena e exigia dele um compromisso. Irmãos, se falamos de um compromisso que pode te fazer agradar melhor a Deus, você deveria ser grato pelo privilégio desse bendito compromisso. Uma vez um senhor lá em Minas me disse que não se unia definitivamente à igreja, não iria batizar conosco, porque ele temia que ele não seria capaz de perseverar. Surge a pergunta, será que ele esperava perseverar fora da igreja? Ele queria estar mais seguro desobedecendo a Cristo do que obedecendo? Que coisa estranha. Seria bem melhor que ele tomasse a postura e dissesse assim, Senhor, faço confiando em Ti, pela Tua força e não pela minha. Eu já ouvi outros dizendo que eles não podem se doar inteiramente à igreja porque ela é imperfeita. Presume-se que essa pessoa deva ser perfeita, é claro, né? E se assim é, o certo é aconselhar essa pessoa, realmente não vá para a igreja, vai direto para o céu, não perca tempo com a igreja não,
Porque a igreja é lugar de pecadores que estão sendo tratados pela graça, e não de gente perfeita. Faz-me lembrar de uma faixa que uma vez o presbítero André colocou lá na portão da Igreja Presbiteriana da Aliança, na Arthur Azevedo. A faixa bem chamativa. Até pessoas famosas tiraram foto dessa faixa. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Podemos pôr uma faixa ali. Eu só posso dizer, meus irmãos, que a igreja de Deus é bem melhor do que eu propriamente sou. Quando eu me uni à igreja, eu percebi ainda na minha adolescência que eu receberia muito mais bem dela do que eu poderia retribuir a ela. E de fato foi assim. E com todas as falhas que eu vi ao viver já cerca de 25 anos na igreja cristã, eu posso dizer para vocês com honestidade, que ainda que os crentes não sejam perfeitos, e realmente estejam a grande distância de o serem, o povo de Deus é parte do meu deleite nessa terra. O povo de Deus é parte do meu prazer nessa terra. Eu tenho prazer na comunhão com esse povo do alto. Cada um no seu jeito de ser tem sido um precioso instrumento de Deus na minha vida. Há alguns que dizem que a igreja é um lugar de hipócritas. Só que esses humildes e sinceros, né, deveriam se doar à igreja, como os macedônios fizeram, porque eles se doando, o que ia acontecer? Elevariam a qualidade, né, melhoraria, já que eles são tão sinceros e íntegros, eles melhorariam a integridade dos hipócritas da igreja. Engraçado, eu nunca vi alguém falar que vai fechar o seu comércio, seu estabelecimento, porque existe muito dinheiro falso ou golpes na praça. Eu vou fechar aqui, eu vou parar de atuar no meu ramo, porque tem muito... esse negócio do Pix aí está tendo muita fraude. Nunca vi ninguém falar isso. Por quê? Porque se tratam de eventos excepcionais. Do mesmo modo, meus irmãos, não é desculpa aceitável alguém dizer que não faz parte da igreja, que não se entrega à igreja, que não se doa à igreja, porque existem alguns cristãos hipócritas. Meus irmãos, isso é uma atitude hipócrita. Esses diversos tipos de hipócritas não se unem, não se doam à igreja e impedem que muitos façam isso. Existem aqueles que não se unem à igreja porque têm vergonha. Isso mesmo, isso mesmo. Só que eu digo a vocês que aquele que não queira se unir à igreja porque perderia a respeitabilidade, eu diria, olha, o seu Deus é esse. O seu Deus é a sua imagem. O seu Deus é a sua respeitabilidade. Vai adorar Ele, vai cuidar dos seus deuses miseráveis. Mas o Deus o verdadeiro vai requerer de você a sua atitude. Vem o dia em que o Senhor fará uma divisão entre aqueles que o amam, que se deram primeiro a eles e depois ao seu povo, a sua amada igreja, a sua noiva. Nessa noite, essa divisão está sendo realizada. Em cada pregação do Evangelho, essa divisão está sendo feita. A palavra cumpre o seu propósito. E que cada um de vocês tome sua posição e faça a pergunta: você está com Cristo ou com Belial? Está com Deus? Está com Cristo? Com o sangue precioso? Ou ainda está com os prazeres pecaminosos? Eu concluo dizendo que nós poderíamos receber inúmeros presentes valiosos na noite de hoje, às vésperas do nosso aniversário. Como eu disse, quem sabe uma oferta portentosa quando nós recebemos estes lindos e confortáveis bancos de um irmão que veio aqui e ficou com dó das nossas cadeirinhas de plástico. Ou quando recentemente recebemos equipamentos de som de melhor qualidade, fazendo a gente aposentar os velhos. Sabendo de quem Deus é, quem sabe recebêssemos recursos para colocar em prática um projeto que nós temos para esse espaço aqui na Dr. José Elias. O projeto está guardado, só falta os cobre. E a igreja já não está cabendo. Mas, meus irmãos, nenhuma dessas graças faz sentido se, primeiramente, não nos forem concedidas as graças sobre as quais nós falamos nos últimos minutos aqui. Porque se não nos doarmos completamente ao Senhor com as nossas vidas e os nossos corações, e não estivermos dispostos a nos doar aos nossos irmãos de igual maneira, nenhuma prosperidade faz sentido. Porque nós não seremos igreja.
Os crentes das igrejas da Macedônia eram atribulados, provados, pobres, necessitados, mas eram agraciados. Provados, atribulados, pobres, necessitados, mas eram agraciados. Eu conheço igrejas com crentes ricos, bem-sucedidos, cheios de recursos, que não passam necessidades, mas que não são agraciados, pois não se doaram primeiramente ao Senhor e depois aos seus irmãos, como Deus concedeu que fizessem os macedônios. Meus irmãos, é duro dizer isso, mas se essa não for a nossa disposição daqui para frente, nos consagrarmos por completo ao Senhor e nos doarmos por completo aos nossos irmãos, precisaremos pensar corajosamente na razão de permanecer existindo como igreja do Senhor. Que Deus tenha misericórdia do povo do alto e conceda-lhe a mesma graça concedida aos crentes das igrejas da Macedônia.